E o caminho do Fluminense na fase de grupos da Copa Libertadores está traçado. Ontem à noite a Conmebol sorteou os grupos para a temporada 2024 e eu confesso a vocês que eu estava numa ansiedade gigantesca por esse momento. Eu tenho certeza que vocês também, porque afinal de contas, a partir de abril é que a temporada vai começar para valer. E agora a gente tem, inclusive, já a tabela da Libertadores. Dá para a gente traçar aqui uma agenda para a gente projetar esse mês de abril, mês de maio, com os jogos da Libertadores, jogos do Campeonato Brasileiro. Então eu vou trazer todos esses detalhes aqui para vocês e também os detalhes dos adversários do Fluminense nessa fase de grupos. Cerro Porteño, Alianza Lima e também o Colo-Colo. Teve entrevista do Fred, uma entrevista exclusiva aqui com o Mário Bittencourt, enviada por um amigo direto de Assunção, lá do Paraguai. Vou trazer tudo isso e muito mais para vocês aqui neste vídeo. Todos os detalhes do sorteio, o que podemos já de cara imaginar e projetar para o mês de abril. Tudo isso e muito mais aqui. Só não esquece, por favor, daquela moral de deixar o seu like. Tenho certeza que você não vai se esquecer. Seu comentário é sempre muito bem-vindo. Vamos, porque tem muita informação. Apurou, confirmou, publicou, emplacou! Só acredito no Lessa! Galera, me perdoe porque uma mudança brusca de temperatura aqui. Tô com, enfim, o nariz um pouco entupido. Tá meio ruim de falar. E também tô gravando esse vídeo aqui por volta das já mais de 4 horas da manhã aqui em Barcelona, mas por um motivo especial. Afinal de contas, a gente estava esperando muito esse sorteio da Libertadores. E agora já temos os grupos. Grupo A, o Fluminense, cabeça de chave, campeão da Libertadores 2023, o atual campeão, vai enfrentar Cerro Porteño, Alianza Lima e Colo-Colo. Tem todos os grupos da Libertadores na tela para vocês. A gente vai falar sobre quem, em tese, tem uma tarefa aí mais complicada. Só que o Fluminense, eu acho que dá para dizer, sem nenhum tipo de soberba, porque é um fato, o Fluminense é muito favorito nesse grupo. Tem a obrigação de passar e tem grandes chances de ser o primeiro do grupo. Tem totais condições disso. O mais importante desse sorteio, porque dá para dizer que o Fluminense deu muita sorte no sorteio, na minha opinião. Não pegou, primeiro, um time de altitude. Não pegou um time muito forte tecnicamente falando. Até porque, como era cabeça de chave, sendo campeão, em tese isso já iria acontecer. E também não pegou uma logística muito complicada, o que é muito relevante também nesse momento. O Cerro Porteño é uma equipe que não vem tendo destaque na Libertadores já há muito tempo. A viagem para Assunção é muito tranquila, não tem altitude, não tem nada. Alianza Lima, tinha muita gente com dúvida se Lima tem altitude. Lima não tem altitude, tá, gente? Não tem altitude, é zero. Então o Fluminense vai enfrentar o Alianza, que é um time, eu acho que é o time de mais torcida lá em Lima. É um time que, enfim, vai ter um estádio ali com uma atmosfera interessante para eles, mas também não é uma equipe forte. Não é uma equipe de destaque. É um time que lá pode tentar complicar alguma coisa, mas não é um adversário que assusta. E o Colo-Colo. Aí sim o Colo-Colo, que é um time muito tradicional, lá no Chile, é uma equipe grande, e jogando em casa, é uma equipe que pode fazer mais frente, que pode tirar pontos do Fluminense, jogando lá em Santiago. De qualquer forma, numa análise assim, fria ainda de formação dos grupos, não tem aquele jogo, por exemplo, que tinha como teve esse ano, The Strongest. Sabia que lá na altitude a chance de perder, assim, é de mais de 90%. Não tem esse jogo descartável. Todos os jogos aí, tanto dentro quanto fora de casa, o Fluminense tem totais condições de vencer, principalmente em casa. Agora, uma coisa que a gente tem que ficar atento. Vou passar aqui o calendário para vocês. Antes de passar o calendário, observando os grupos aqui, quero ouvir a opinião de vocês também. O Fluminense tem a missão mais fácil aqui nesses grupos da Libertadores, em tese. O Grêmio pegou um grupo chato. Tem o Estudiantes da Argentina, o Strongest lá na altitude, e aí o Aspato, que é o time, em tese, seria a tarefa mais fácil. Mas é um grupo bem chato, acho um grupo difícil pro Grêmio. O grupo o Flamengo pegou um grupo tecnicamente fraco, porém com duas altitudes, o Bolívar
que é muito alto, mais de 3.600 metros. E o Milionários também tem altitude. E aí o Palestino, uma equipe mais fraca, né? No grupo G, o Peñarol tem o Atlético Mineiro pegou o Peñarol, o Rosário Central e o Caracas, né? É um grupo tranquilo também para o Atlético, né? Não é um grupo assim muito difícil. O Rosário tende a ser o adversário mais complicado e a tendência é essa. Não, essa viagem para Caracas não é muito interessante. Aqui no grupo B, eu fui na ordem errada aqui, né? Mas tudo bem. São Paulo, Barcelona, Tajeres e o Cobressal. Grupo, em tese, também tranquilo para o São Paulo avançar. Não é um grupo tão difícil assim, né? O Barcelona também não é uma equipe que vem fazendo grandes temporadas. Mas ainda acho o grupo do Fluminense, pela disparidade entre as equipes, um pouquinho mais tranquilo em tese. A LDU, Júnior, Universitário, Botafogo. Esse grupo aqui, o Botafogo é favorito a avançar, mas não é fácil. Não acho que é fácil. A LDU lá em Quito tem altitude. O Barranquilha, que não é uma equipe, enfim, também descartável. O Universitário que fez uma boa temporada do Campeonato Peruano. Acho que o Botafogo é favorito para avançar. Acho que tem condições de avançar, mas não é um grupo fácil. Grupo F. Palmeiras, Del Valle, São Lourenço e Liverpool. O Palmeiras também não pegou um grupo facinho, não, né? O Del Valle é um time que vem sendo duro. O São Lourenço também pode dificultar. Não é um grupo simples, né? Olhando assim. E o grupo H, o River, Libertad, Táchira e o Nacional. Aqui o Táchira tem uma viagem muito chata para Táchira, muito ruim. O Libertad, acho que não deve fazer frente ao River. E o Nacional é um time de torcida. Então também não é um grupo assim tão simples. Por isso eu acho que o Fluminense pegou aqui, em tese, sempre falando, né, galera? Em tese, quando a bola rola é outra coisa, né? A gente tem que sempre respeitar o adversário, evidentemente, mas em tese dá para dizer que o Fluminense pegou o grupo mais tranquilo, se não o segundo grupo mais tranquilo no mínimo. Mas eu vou deixar para vocês opinarem. Vamos para a logística? Meu grande amigo Alexandre Vasconcelos, está sempre aqui no canal do Leste também, fez essa publicação aqui. Antes vamos à tabela, que o Marcelo Neves postou aqui. Alianza Lima e Fluminense. Fluminense estreia entre os dias 2 e 4 de abril. A Libertadores, aliás, a Conmebol vai definir os próximos dias isso, tá, galera? Não sei precisar, amanhã eu acho que eu consigo informar isso pra vocês. Mas nos próximos dias. Depois Fluminense e Colo-Colo, entre os dias 9 e 11 de abril. Então o Fluminense abre jogando fora de casa contra o Alianza Lima. Depois o Colo-Colo em casa no Maracanã. Jogo muito importante para vencer. Aliás, o primeiro jogo do Fluminense no Maracanã nessa volta na temporada. Por que é muito importante? Porque depois pega o Cerro fora de casa, entre 23 e 25 de abril. O Colo-Colo também em Santiago, entre 7 e 9 de maio, aí já é maio. Depois o Fluminense fecha contra o Cerro, entre 14 e 16 de maio. Fluminense e Cerro, Fluminense e Alianza Lima, fechando contra o Alianza. Mais uma vez, né? Ano passado o Fluminense jogou contra o Sport Cristal, um peruano, abrindo e fechando a competição. E assim será contra o Alianza Lima também do Peru. Vamos lá. Aí em cima disso, o Alexandre traçou aqui a logística. 3 capitais com 2 das viagens tendo partidos em São Paulo e a outra no hiato do início do Campeonato Brasileiro. Ou seja, ele vai explicar aqui. Nos jogos em casa, apenas uma viagem para São Paulo, de resto cercado de jogos no Rio. Lado ruim, já é esperado jogos no Brasileiro contra adversários diretos, todos também envolvidos na Libertadores. Visitante na Liberta, Alianza Lima, viagem a Lima no próximo jogo do time, 2 a 4 de abril. Cerro, viagem a Assunção entre os dias 23 e 24, entre um clássico com o Vasco, dia 20, e viagem a São Paulo para enfrentar o Corinthians. Ou seja, voltando, o jogo será em São Paulo, nessa volta aí de Assunção. Depois, Colo-Colo, né, viagem entre os dias 7 e 9 de maio, entre jogo em casa com o Galo, dia 4 de maio, jogo no Maracanã, e o São Paulo em São Paulo, dia 11 de maio. Em casa na Liberta, Colo-Colo no Maracanã entre 9 e 11 de abril, com Bragantino também no Maracanã, dia 13 de abril. Cerro no Maracanã, entre 14 e 16 de maio, entre São Paulo, lá no Morumbi, dia 11 de maio, e Juventude no Maracanã, dia 18 de maio. Alianza Lima no Maracanã, entre 28 e 30 de maio, entre clássico com o Botafogo no Newton Santos, dia 25 de maio, e Atlético Goianiense no Maracanã, no dia 1º de junho.
Então, pensando aqui em logística, olhando para a tabela do Campeonato Brasileiro, o Fluminense pegou uma das melhores combinações possíveis. Por isso eu gostei muito desse grupo, de como casou a tabela da Libertadores com o Campeonato Brasileiro. Então o Fluminense vai ter uma vida muito tranquila em relação à logística, comparando com os últimos anos. O Fluminense vai ter uma, entre aspas, uma vantagem nesse início, nessa fase de grupos da Libertadores, obviamente por mérito também de ter sido campeão no ano passado. Que bom, poderia ter vindo altitude, poderia ter vindo viagem muito chata, viagem complicada, não veio nada disso, gente. Então é uma notícia muito boa. Não garante nada, tem que jogar bola para classificar, tem que jogar bola para avançar, para ser primeiro, para ter vantagem depois, mas dentro daquilo que o sorteio poderia oferecer, é muito positivo. Agora vamos lá, os rivais do Fluminense. Como eles estão, os rivais do Fluminense? Cerro Porteño, 5º colocado no Campeonato Paraguai. Alianza Lima, 7º colocado lá no Campeonato Peruano. Colo-Colo está na 6ª posição no Campeonato Chileno. Tá? Atual campeão, o Fluminense classificou em primeiro nas últimas 4 vezes que disputou a fase de grupos. A informação aqui do Edgar Maciel de Sá. Bom, separei isso aqui... Foi o Fluminense Stuff que publicou, na verdade. Jogadores que o Fluminense vai reencontrar da temporada passada. No Cerro Porteño, Alex Martins, ex-Argentino Júnior, e Bruno Valdez, ex-Boca Juniors. O técnico do Colo-Colo é o Jorge Almirão, que era técnico do Boca Juniors na final da Libertadores do ano passado. E o Guilherme Paiva, que era jogador do Olímpia, agora está no Colo-Colo, aquele centroavante também enfrentou o Fluminense. No Cerro Porteño, 3 brasileiros. Jean, o goleiro, Eduardo Brock, zagueiro, e Edu, atacante. Diego Churin, ex-Grêmio, Fabrício Peralta, ex-Flamengo, Juan Iturbe, ex-Grêmio, e Pires da Mota, ex-Flamengo, atuaram aqui no futebol brasileiro, estão no Cerro. O Alianza Lima tem o atacante Hernan Marcos, velho conhecido, ex-Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras. Outros nomes que dá pra gente destacar aqui, Carlos Zambrano, ex-zagueiro do Boca e também do Peru, Pablo Sabag, atacante da Síria, e o Cecílio Waterman, atacante do Panamá. O Alianza Lima tem o atacante Hernan Marcos, nome velho conhecido aqui do futebol brasileiro, ex-Cruzeiro, Grêmio e Palmeiras. E o Colo-Colo tem ex-atletas também do futebol brasileiro. O Arturo Vidal, que foi do Flamengo, o Atlético Paranaense, está lá no Colo-Colo. Carlos Palácio jogou no Vasco. Estevão Pavês, do Atlético Paranaense. E o Léo Gil, né, jogador que também foi do Vasco. E você que deseja ir a um desses jogos do Fluminense fora de casa, cara, não perde tempo. Entre em contato com a Magic Milhas, do meu amigo Rafa, tá aqui, ó, o número do WhatsApp, só entrar em contato aqui, corre, porque as passagens, os preços vão subir à medida que a galera for comprando. E a Magic Milhas tem o melhor preço para você. E o melhor, o Rafa não é só dono da Magic Milhas, é um grande tricolor, tá em todos os jogos, viaja com a gente, então um cara que vai te passar uma segurança absurda, não é aquela coisa que você compra, depois não sabe nem com quem falou, não tem ali uma assessoria pós-venda, um atendimento pós-venda. Cara, é atendimento VIP na Magic Milhas. Então, garanta já a sua passagem para um desses destinos, para Lima, Santiago ou Assunção, com a Magic Milhas. Lá você vai encontrar o melhor preço. Corre lá, eu garanto para vocês, é uma grande parceria aqui também com o canal do Lessa e o Jornada KTO 1902. Eu vou trazer para vocês agora uma declaração. Ontem, o presidente Mário Bittencourt e o diretor Fred foram representar o Fluminense no sorteio lá na Conmebol. E primeiro eu vou trazer um trecho aqui de uma entrevista do Fred, falando sobre a volta do Thiago Silva. Ele foi perguntado sobre isso e o Fred respondeu assim em entrevista à ESPN. Mata-mata, quem sabe pode chegar mais um, Thiago Silva, né? Vai ficar livre, encaixaria bem, né? O Thiago Silva é um sonho nosso aí há muito tempo. O presidente fala com ele quase que toda semana, né? E o Thiago está com contrato lá ainda na Inglaterra. A gente torce pro Thiago. Eu pessoalmente, que é um amigo que eu tenho, né? Compartilhei bons momentos com ele dentro de campo também. Eu sou muito fã do caráter do Thiago, né? Então ele merece tudo de bom para ele. E ele sabe que aqui ele tem as portas escancaradas para o retorno dele. Você falou que eles andam conversando, mas já está alinhando alguma coisa. Não tem nada, não tem nada. A gente também tem que tomar um cuidado para não pressionar o Thiago. A torcida ama o Thiago, nós amamos o Thiago e o Thiago ama o Fluminense.
Eu acho que um dia é inevitável, isso vai acontecer, é desejo do jogador, é desejo do clube. A gente torce para que seja o quanto antes. Fred, boa sorte para os atuais campeões, boa Libertadores, tá? Obrigado, obrigado. Bom, não tem nenhuma novidade aí, todo mundo sabe, né? As portas estão escancaradas mesmo. Depende do Thiago Silva, como sempre dependeu, né? Não dá para destacar uma grande novidade nisso aí. Mas ele foi perguntado e respondeu, o Fred. Agora o Mário Bittencourt, o presidente Mário Bittencourt, também falou em entrevista ao Gustavo Henrique, uma entrevista exclusiva, fez gentileza, meu amigo Gustavo, de me enviar aqui essa entrevista e eu vou trazer para vocês aqui a palavra do Mário. Ficou dentro da expectativa pra gente, que a gente sempre torce, né? Que sorteio a gente torce. A gente sempre torce para não cair uma altitude, né? Assim, então não caiu nenhum jogo na altitude nessa primeira fase, importante, a logística também é boa. Jogamos em Lima ano passado contra o Sport Cristal, uma boa logística. Vir jogar aqui no Paraguai é uma boa logística. Jogar no Chile também, né? Então Assunção, Lima e Santiago, acho que são viagens curtas, né? Enfim, Lima não é tão curta, mas é uma viagem que é direta também, então assim, a gente tá bem satisfeito assim, mas a Libertadores não, costumo dizer que não existe isso. A gente, ano passado pegamos um grupo considerado um grupo mais difícil do que esse desse ano e passamos e fomos campeões, e enfrentamos nas oitavas, nas quartas, nas semi, na final todos campeões de Libertadores. Então não quer dizer muita coisa não, mas eu me preocupo muito com a questão da logística e com a questão da altitude. Eu acho que em relação a isso a gente pode avaliar que foi um bom sorteio. O Mário também falou isso aqui na entrevista à ESPN, que os clubes do futebol brasileiro, que são vencedores, são punidos na temporada seguinte. O Fluminense foi punido porque saímos de férias dia 26 de dezembro, voltamos em 6 de janeiro, iniciamos com o time 3, nem o time 2. Há 2 anos a gente ganhou o campeonato estadual, escrevemos um livro para comemorar e fomos criticados. O importante era ganhar a Libertadores. Fomos bi-estaduais, fizemos nova homenagem e fomos criticados. Disse aqui o Mário. Vi muitas pessoas falando que o fato de ter ganho a Libertadores não tira o direito de criticar. A gente sabe que sim, sabemos o que tem que melhorar e o que está bom. Teve a pré-temporada, que é um fator problemático, mas a gente também comete erros e tem que melhorar. Mesmo os clubes de maior investimento não conseguem ser hegemônicos por muito tempo. Sempre dou o exemplo do Fortaleza, que tem um investimento pequeno comparado aos outros, mas está conseguindo se mostrar no cenário sul-americano. Temos que ver o que o Fluminense era há 5, 6 anos e o que é hoje. O clube continua avançando em outros setores, no financeiro, e em ter um aporte financeiro, trazer um investidor. Tá aí o Mário nessa entrevista à ESPN. Errado não tá, né? Obviamente também fazendo o seu papel de defender o trabalho que está sendo feito no clube e pedindo um pouco de paciência para que o time possa engrenar nesta temporada 2024.